Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o professor Paulo Torres, vou estar aqui com vocês em Química e eu também sou aqui do CMEAN, tá bom? Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @conquistar.seducan e também marcar a hashtag Conquistar22, tá? Seguir também @Paulo Torres Neto. Então vamos ver o que nós temos para a nossa aula. No episódio nós temos Química e nós vamos falar de cinética química, tá bom? Eu vou deixar um tempinho agora para vocês estarem fazendo aí o simulado e daqui a pouco a gente retorna.
Olá, sejam bem-vindos de volta. Conseguiram fazer direitinho as questões, né? Agora, se você tem alguma dúvida, presta bastante atenção, tá bom? Vamos agora para o gabarito. Então, ó, gabarito da questão 1, né? Lembrando na questão 1 que vocês tinham uma tabela, né? Que falava do experimento em que todo o zinco, né? E aí vem a pergunta, foi consumido em um menor tempo, tá? Então, só relembrando que vocês tinham aí vários componentes, né? Dentre essas reações químicas que vocês tinham aí, nós tínhamos alguns aspectos que eram importantes ser analisados. Por exemplo, você tinha a placa de zinco ou raspa de zinco. Qual é a diferença? É a superfície de contato, tá? Você também tinha uma maior concentração ou uma menor concentração, isso a gente vai discutir daqui a pouco. E você também tinha uma maior temperatura e uma menor temperatura. Então vamos ver o que isso influencia, tá bom? Claro, quanto maior a temperatura, a reação ocorre mais rápido, né? Então se a gente for analisar aqui, o experimento onde o zinco foi consumido em menor intervalo de tempo foi o 4. Por quê? Por ter maior superfície de contato, estando em forma de raspas, né? E aí, com maior concentração também, tá? Mas o que isso implica? Dê uma olhada aqui na imagem que a gente vai falar agora sobre superfície de contato. Olha essa imagem. Analise o seguinte, presta atenção. Nós temos na primeira imagem um açúcar cristal, tá? E na segunda nós temos um açúcar refinado. Então, o que acontece? A diferença entre os dois é que ele está maior, tá? Ou seja, quando ele cai na água, ele vai interagir, como vocês estão vendo aqui na seta, dos 4 lados, né? A água vai ali estar envolvendo ele. Só que no outro, que a gente está falando que é o refinado, ele está mais quebrado. Então vai dissolver mais rápido. Ah, professor, então quer dizer que o Sonrisal, se eu quebrar, em vez de eu colocar ele completo no copo, ele vai reagir mais rápido? Vai. Instantaneamente, quando você jogar, puf, já pode mexer, né, e tomar, não tem problema. Isso é uma reação em relação à superfície de contato, que é um dos fatores que aceleram a reação química. Só que nós temos outro aí nessa reação. Dê uma olhada. O outro que nós vamos falar aqui é a concentração, tá? Então, quando aumenta a concentração, nós temos mais choques entre as partículas, uma frequência maior, tá? E assim elas reagem mais rapidamente do que as outras, né? E também quando aumentamos a temperatura da solução, a gente tem essa rapidez nas moléculas. Então, ó, olha essas duas imagens. A gente tem uma menor concentração e uma maior concentração. Note o seguinte, no frasco, tá, que está à esquerda, nós temos menos moléculas, significa que os choques entre as moléculas, tá, não vai ser tão efetivo quanto o outro. A reação, gente, ela ocorre com o choque entre as moléculas. Esse choque pode acontecer ou pode não acontecer a reação. Depende da orientação que elas se chocam. Se elas se chocam de lado, de frente, tá? Então isso é importante analisar. Quanto maior a temperatura, mais rápido as moléculas ficam, mais choques elas têm entre si, mais efetivas eu tenho as reações químicas de acontecer, tá? Por isso que a alternativa que a gente falou, correta, era o experimento 4, tá bom? Então, vamos lá para o gabarito da questão 2.
na questão 2, nós temos vários gráficos, né? E aqui você consegue ver que a alternativa correta é a letra B, tá? Mas vamos analisar gráfico por gráfico, tá? Nós temos o gráfico da A, da B, da C, da D e da E. Mas qual é a pergunta? A relação da energia dos participantes do processo. Então, ó, relação de energia ao longo do caminho da reação está representada em qual gráfico? Então, se você vê energia, energia, caminho da reação, caminho da reação. Só que note que cada gráfico ele é diferente, né? Então, nós temos aqui vários gráficos. Mas vamos analisar ponto a ponto cada um deles, tá? Primeiro que o único gráfico que representa a relação de energia do produto com o reagente e também a energia de ativação, que também é essencial para um gráfico de energia, é o gráfico da letra B. Então, vamos analisar aqui gráfico por gráfico. Primeiro, este gráfico ele representa a velocidade de uma reação. Como assim? Note aqui, eu posso ter tanto velocidade, mas eu também posso ter aqui concentração, que também é representado aqui por chaves, tá? Então, se a gente for analisar aqui, quem começa lá em cima é o reagente, quem começa lá embaixo é o produto. Então, note que se fosse concentração, o reagente começa a ser consumido, né? Começa a ser consumido. E o produto começa a ser formado. Se a gente fala de velocidade, qual vai ser a diferença? A diferença aqui é que os reagentes, né? Nós temos a velocidade onde ele é consumido, então a velocidade aqui, quando a gente fala de reagente para produto, essa cor está bem forte, né? Deixa eu trocar aqui. O reagente vira produto, tá? Ao mesmo tempo que o produto vira reagente. Então, se a gente analisar em questão de velocidade, nós teríamos um assunto que é posterior a esse, chamado equilíbrio. É importante você dar uma olhada. Só que quando a velocidade se iguala, a gente tem equilíbrio. Então, esse gráfico, se a gente falasse de velocidade, seria semelhante a outra alternativa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o melhor aqui seria utilizar a concentração, tá? Aqui nós temos o gráfico de energia, como já falamos, é a alternativa correta. Nós temos o reagente, o produto, a energia de ativação. Então, é o que mais representa em um gráfico de energia por caminho de reação, tá? Aqui nós temos também um gráfico que representa energia, reagente, produto. Só que este gráfico, ele é lá da termoquímica, tá? Lá da termoquímica. Termocalor. Mas o que falta aqui é realmente a energia de ativação, que não está nesse gráfico, tá? Que falta a representação da velocidade, que é aqui o complexo ativado, é uma reação mais completa, tá? Este gráfico aqui eu coloquei como um gráfico aleatório. Por que aleatório? Porque isso aqui pode ser uma abreviação de uma reação catalisada, onde eu tenho uma etapa, e aí ele tem outra etapa, um gráfico assim, ó, aqui, né? E aí a gente tem isso aqui dessa forma. Então, essas duas ondas seriam mais ou menos essas duas, tá? Só que ele está abreviado. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar este gráfico aí para a resposta. Porque lembrando a resposta, a questão ele quer um gráfico de energia e velocidade, né? Este gráfico foi o que eu já falei anteriormente para vocês, é um gráfico onde as velocidades tanto do reagente quanto a velocidade do produto, elas se igualam. E aí, por elas se igualarem, nós temos um equilíbrio. Esse equilíbrio chamado equilíbrio químico, tá? Que vem da cinética química, como a gente está falando de velocidade, tá? Então, é importante você pegar esse conteúdo que você está vendo agora
e lá na frente, tá? Juntar um com o outro porque eles conversam, tanto a cinética química quanto o equilíbrio químico, tá? É um conteúdo em sequência. Então vamos agora para o gabarito 3. Agora, na nossa última questão, nós temos aí, na situação descrita, o organismo utiliza a catálise porque ela, novamente, lembra, nós estamos falando de cinética química. Cinética tem a ver com a velocidade de uma reação química. Então, quando a gente fala de catálise, essa terminação ase é de catalisadores, tá? Então, lembrando um pouquinho do conteúdo que vocês já viram, tá? Ou vão ver, tá? O que fala sobre catalisadores? Catalisador, ele é uma substância e aí é muito importante você anotar isso para vestibulares ou qualquer prova que você for fazer em referência a esse conteúdo. Catalisador, ele não é consumido no processo, tá? Então, se ele está no início, ele vai estar no final. Isso é muito importante. Ah, professor, quer dizer que enzimas como nós temos na nossa boca, elas não são consumidas no processo à medida que a gente vai comendo alimentos?
não é consumido no processo. Faz parte do processo, mas não é consumido. Ele é restaurado no final, tá? E a única coisa que ele faz, ele não altera o equilíbrio. Um conteúdo seguinte desse, tá? Mas é importante você saber, ele não altera, porque qual é o objetivo de um catalisador? Ele acelera a reação química. Então, quando a gente, e aí é muito importante você entender esse conceito, quando ele acelera uma reação química, ele sai do ponto reagente para o ponto produto. Esse intervalo pode demorar 5 horas, ou com catalisador pode demorar 10 segundos, tá? 60 segundos. Então ele só faz esse ponto. Quando a gente fala de equilíbrio, que é um conteúdo que você vai ver posteriormente, o equilíbrio é atingido quando o reagente se torna produto e a reação para. Então por isso que ele não altera o equilíbrio, tá? Mas vamos ver aí a questão. Dê uma olhada. Na questão ele falava o seguinte, na letra A diminui a energia de ativação? Sim, porque é um catalisador, né? Permite maior rendimento da reação? Não permite, porque não altera o rendimento da reação, ou seja, não altera quanto vai ser produzido, tá? Diminui o valor da entalpia da reação? Ele não altera calor. Consome rapidamente o oxigênio? Não consome rapidamente, né? Porque o que a gente está falando aqui é que ele aumenta a velocidade, ele diminui a energia de ativação. O oxigênio vai ser consumido na reação normalmente. Não vai ser esse fator que vai estar ligado aqui ao catalisador. E reage rapidamente com o peróxido, é a mesma situação aqui, tá? Então, ó, nós temos aí as justificativas. Na letra A utilização de catalisadores diminui a energia de ativação. Para quem não lembra o que é energia de ativação, vamos lá. Nós temos o gráfico, né? E no gráfico nós temos isso aqui, ó. O que vai ser, qual vai ser o efeito, né, do catalisador? Vai ser isso aqui. Então, o que é energia de ativação? Energia de ativação é este trecho do reagente aí. Muita atenção nisso, gente, porque tem pessoas que vão até aqui embaixo, tá? Até esse trecho aqui, o que não é para fazer, né? Então, é do reagente, a altura do reagente em relação à altura da montanha que nós temos aqui. Então, essa é a energia de ativação. O catalisador, ele apenas diminui este fator, tá? E aí, na letra B, como a gente falou, está errado, porque a utilização do catalisador apenas acelera a reação química. Na letra C, está errado porque não altera o valor da entalpia. D, o oxigênio está no produto, no caso da reação, se vocês olharem na questão. E na letra E, a catálise não irá reagir com o peróxido, tá? Então, isso é muito importante, vocês terem esses conceitos, porque alguns vestibulares, eles realmente pegam essas nuances, esses pequenos detalhes, como o catalisador ser consumido ou não, tá bom, gente? Então, espero que tenham entendido tudo, tá bom? Interajam com a gente nas redes sociais e, nesse momento, nós vamos agora para nossas considerações finais. E aí, espero que tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Não tenha ficado nenhuma dúvida. Obrigado pela presença de vocês, obrigado aqui pela oportunidade, por todo esse trabalho, esse projeto é maravilhoso, tá bom? Agora nós vamos tirar uma foto, prepara aí o seu celular, tá bom? Então vamos lá, 3, 2, 1... Show! Não esquece de postar nas nossas redes sociais, tá? @conquistar.seducan, também marcar conquistar22 e também me marcar @Paulo Torres Neto, tá? Não coloca o professor, é só Paulo Torres Neto. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.